Alô, alô, galera. Tudo bem? Tudo legal? Tudo jóia? Massa, turminha que curte quadrinhos, desenho, literatura, dicas de leitura. Hoje eu vou fazer uma dica de leitura, uma resenha desse livro aqui, A Guerra dos Gibis, de Gonçalo Júnior. A formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos de 33 a 64. Livro da Companhia das Letras, lançado em 2004. O livro já tem um tempinho aí, mas ainda é muito massa. Do que trata o livro? O livro, ele começa em 1933, quando Adolfo Aizen vai para os Estados Unidos e descobre que lá está vendendo muito gibi, o comics, os gibis estão vendendo, e ele resolve trazer para o Brasil as histórias em quadrinhos americanas. Acontece que já existiam algumas historinhas que apareciam na revista Tico Tico, que não era uma revista de história em quadrinhos, mas aparecia quadrinhos lá. A gente já teve outras histórias em quadrinhos, mas revista, como a gente entende hoje, vai surgir em 33, no suplemento juvenil, que é um suplemento que o Adolfo Aizen faz no jornal. E o livro, ele acompanha essa viagem do Adolfo Aizen aos Estados Unidos, trazendo heróis como Flash, Tarzan, depois vai vir Mandrake, Fantasma. E como isso daí vira uma febre, ali década de 30, 40, vira uma febre, outros jornais, o Globo, o Roberto Marinho, o Assis Chateaubriand, outros jornais e outros empresários começam a imprimir gibis no Brasil. Aqui, ó, aqui algumas imagens dos gibis desse período aqui, ó, bem legal essa daqui. E aí vira uma febre. A impressão de gibis no Brasil, a leitura de gibis vira uma febre. Ele comenta aqui que o Adolfo Aizen, por exemplo, tinha uma época que a empresa do Adolfo Aizen tinha uns 40 títulos em banca. Aqui, ó, Adolfo Aizen aqui entregando um exemplar de Fantasia para Colorir para o Walt Disney. Ó que legal. E então ele ilumina a história do Adolfo Aizen, mas também de todo o período. O legal do Gonçalo Júnior, que ele escreve muito bem. O Gonçalo Júnior escreve muito bem, é muito saboroso o livro. Ele vai fazer um panorama do Brasil no período dos anos 30 até 60, falando como era o Brasil e como foi a instauração, como os gibis, as revistas em quadrinhos, impulsionaram o mercado editorial e foram muito polêmicas, porque na época tinha um ataque, tanto nos Estados Unidos, com aquela história do Comics Code Authority, como aqui no Brasil também respaldou isso, que tinha essa ideia de que os gibis ajudavam as crianças, deturpavam a infância, ajudavam as crianças a cometer crimes. Tem até caso aqui engraçado, tipo engraçado e trágico ao mesmo tempo, né, de uma criança que vai comete um crime, um assassinato, e aí o advogado de defesa fala, não, mas a culpa não é dela, a culpa é do gibi do senhor Roberto Marinho que inspirou ela. Várias coisas interessantes. O livro é muito saboroso, principalmente se você conhece um pouco da história do Brasil nesse começo do século aqui. Porque é curioso, você vai descobrir aqui no livro que, por exemplo, Nelson Rodrigues, o famoso Nelson Rodrigues, da vida como ela é, né? Ele escreveu história em quadrinhos. Aqui, ó, uma página aqui, escrita pelo Nelson Rodrigues, ó. Ah, que legal. Tá vendo? Aqui uma página, uma adaptação do Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, pelo Nelson Rodrigues. Você vai descobrir também aqui, ó, o que mais que tem aqui? O Milor. O Milor também foi editor do Gibi. Milor foi editor da revista Gibi, porque tinha uma revista, a revista do Roberto Marinho, que se chamava Gibi. Daí que vem o nosso nome, né? E, então, aí a partir logo que começa a vender gibi no Brasil, a garotada, a petizada adora gibi, começa também um ataque, como eu disse, por causa da polêmica de que os gibis estão deturpando a nossa infância, mas também esse ataque é por conta do sucesso que o Adolfo Aizen e o Roberto Marinho vão ter. O Samuel Weiner, o diretor, o jornalista Samuel Weiner, que era concorrente deles, começa a atacar eles também, porque fala, mano, vocês estão ganhando muito dinheiro com o gibi, não pode não. E aí começa a atacar. Aqui, ó, quer ver? Olha aqui, ó, um texto aqui, ó, um texto do jornal O Mundo, falando, o nome do texto era O Crime, criticando o Roberto Marinho por conta dos gibis, né? Aqui, ó,
falando, porque foi um garoto, o Eugênio dos Santos, assassinou um homem num assalto. E o texto tenta inocentar o garoto, falando que a culpa não é dele, é do Roberto Marinho que fez o gibi que inspirou ele. Olha lá, ó. Eugênio, você se precipitou um pouco. Só porque aprendeu no gibi a dar tiros. Pensou que pudesse ser um herói do crime. Que ilusão, menino. Agora está na cadeia. Ficará na cadeia. Anos sem fim. E o pior é que não conseguiu sufocar a voz da consciência. Está ruído de remorsos. Você se precipitou. Era um aprendiz. Fala aqui que era um aprendiz, ó. Mas depois fala: Roberto Marinho está aí, diante dos seus olhos espantados, como agem os bandidos de classe, aristocratas do crime. E aí ele vai falar que a culpa é do Roberto Marinho, que imprimia a Gibi, a revista Gibi, né? E que inspirou ele. Olha que loucura, né? Bem, é muito legal, o livro tem muitas imagens, uma coleção de imagens muito legal, conta a história da Ebal, RGE, porque antes de se chamar Editora Abril, se chamava RGE. Como eu disse, vai falar de a história de figuras assim que a gente nem imagina, fala do Jorge Amado, que Jorge Amado gostava dos gibis, fala que Cecília Meirelles detestava, escritores, porque o Adolfo Aizen, como ele sabia que o pessoal estava enchendo o saco dele, né, principalmente o pessoal mais carola, né, muito padre, muito religioso, enchendo o saco, falando que o gibi era coisa para mexer com a cabeça da garotada, ele fazia umas edições de histórias bíblicas, histórias de grandes personalidades do Brasil, heróis brasileiros, imprimia, né? E mesmo assim não conseguia amolecer o pessoal, não. O pessoal ficava crítico aqui, ó. Teve uma época, conta aqui, quando também botaram fogo nos gibis, nos anos 50, em algumas escolas, pegavam os gibis da garotada e botavam fogo. Que tristeza, né? Bem, muito legal a historinha. Ele termina, então, como eu disse, ele começa em 33, que é quando o Adolfo Aizen vem para fazer os quadrinhos no Brasil, e ele termina em 64, porque ali nos anos 50 e 60, um pessoal que é desenhista de quadrinhos brasileiro aproveita essa moda de criticar os gibis para fazer o quê? Os desenhistas eles vão lá e tentam, junto ao governo, aí coloca aí Maurício de Souza, Ziraldo, vários desenhistas famosos da época, Flávio Colim, eles tentam, junto ao governo, fazer uma pressão para uma fatia de mercado, para as editoras serem obrigadas a publicar uma fatia, uma quantidade de gibis produzidos no Brasil, para tentar falar, então já que vocês estão criticando esses gibis aí, provavelmente vocês estão criticando os gibis porque vem dos Estados Unidos, onde a sociedade é toda maluca, deturpada, super-herói, dando tiro, bandido, gangster, livro de terror, historinha de terror. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns quadrinhos produzidos no Brasil com temática brasileira, pererê, heróis brasileiros. E aí, nos anos 50 e 60, na verdade durante todo o período, mas muito ali nos anos 60, ali no governo do Jânio e aí do Jango, eles pressionam o governo para fazer essa reserva de mercado, uma lei de reserva de mercado. Acontece que o Jango até se interessa, o Brizola até faz uma cooperativa de quadrinhos, que dá mais ou menos certo, né? Mais ou menos, produz algumas coisas assim, mas o Jango cai, né? Como vocês sabem, teve essa revolução aí, né? Coloque bastante aspas aí, né? Tem até medo de falar disso aí, para o pessoal não me cancelar, sei lá. E aí tiram o Jango, colocam aqueles palhaços daqueles militares, né? E acaba essa discussão, não tem mais sentido, né? O negócio começa a enroscar pro outro lado. Mas é curioso que ele fala aqui no livro que, ó, a primeira lei de censura da ditadura militar foi contra os gibis. Curioso, né? Curioso aqui, ó. Aqui, foi posta em prática, os editores censurariam, ia ter uma censura, ó. A aplicação da lei ficaria a cargo do juizado de menores em todo o país, à mercê do humor e da postura moral de seus juízes. Poderiam apreender as revistas que considerassem perniciosas às crianças, fechar bancas de jornal e intervir nas editoras. Ó, é a primeira lei de censura. Quem diria, né? Ó, livrinho saboroso aqui, ó. Fotinho do Gonçalo Júnior. Muito bem escrito, muito bem editado.
Não é um livro assim que está muito fácil de encontrar, não. Encontrei no estante virtual. Eu acho que deveria ser reeditado, relançado. É um livro muito bacana para entender a história do Brasil. Se você curte história do Brasil e você curte história em quadrinhos, aí é obrigatório, porque é uma delícia, muito bacana. Como complemento desse livro tem esse daqui, ó, O Império dos Gibis, do pessoal da Editora Heróica, que ele vai narrar só a questão da Editora Abril. Aqui no Gonçalo Júnior ele fala um pouquinho, né? Mas aqui, quem quiser se aprofundar na questão da Editora Abril, também é um ótimo complemento aqui. Esses dois livros aqui, também muito bem editado. Esse daí é recente, né? Lançado faz 1 ou 2 anos aqui. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço para vocês. Se quiser que eu comente outros livros, outros temas, fala para mim, escreve aí, dá um joinha, se inscreve no canal. Até mais.